É uma alegria muito grande. Estamos aí começando mais uma live do nosso projeto TRM Curso Jurídico. E eu vou botar aqui o que que é, quem é o nosso convidado de hoje. Vamos lá? Encontros. Vou botar aqui, nosso querido convidado de hoje já chegou. Encontros, a arte e direito. Vai ser muito bom hoje, muito bom, como todos os outros. Arte e direito. É nosso querido César Brito. Querido Vitor, um beijo para você, um beijo para todos. Olha, meu querido amigo César Brito já está entrando aí. E eu preparei para ele esse fundo aqui, vou esperar ele entrar. Ele vai entrar com esse fundo aqui, com esse quadro. Hoje esse quadro. César, meu querido, que Pois é, alegria! alegria minha, ainda mais falar com você, que é arte em pessoa, né? Olha, essa tela aqui eu separei hoje especialmente para você. É uma tela de 2005. Ela se chama Moinhos e ela é de uma região minha que você conhece, já viu algumas vezes aqui. E é uma salina, tem 1,20 m por 80 e ela existe, ainda existe, apesar das extinções das salinas, que é a grande cultura da nossa região, mas ela existe ainda. Então é um quadro aí que vai ser o nosso fundo de hoje. Gente, eu E, preciso. e Benizete, só para falar do seu quadro, como ele tem tudo a ver comigo, por muito tempo eu encerrava minhas palestras falando de uma música que empolgava a nossa geração, que é de Bob Dylan, quando ele fala quanto tempo levará o homem fingindo que não vê, e fala que a resposta vem soprada no vento. E eu sempre disse que nós, advogados, temos que ser, e advogadas, o vento que sopra, como são os moinhos, como são os cataventos. Nós temos que ser ventos que sopram fazendo as mudanças e não esperar que os ventos cheguem até nós. E aí você traz exatamente isso no seu fundo. Muito obrigado. Cada convidado eu crio aqui um fundo diferente, né? Eu sei que você gosta muito das minhas Fridas, né? Você. E agora eu fiz Aliás, uma Frida de máscara. hoje é aniversário de nascimento de Diego Rivera, o companheiro de Frida. Acabei de colocar no Instagram, justamente a minha agenda Rebeldia, essa homenagem que se temos hoje à Frida, que é a sua parceria com o grande muralista Diego Rivera, né? Que também é Diego, outro mexicano fantástico. fundamental. Bom, gente, para quem está entrando agora, está fixado aí o nosso comentário. Esse é um projeto nosso do curso, né? Mas é um projeto solto, sem nenhuma pretensão. Eu gosto muito de arte, aprecio diversas expressões da arte e sou do direito. E então nós decidimos, para comemorar o centenário de Clarice Lispector, essa também brasiliana, essa europeia também brasiliana, que completaria 100 anos agora, no dia 10 de dezembro. E dia 10 de dezembro nós vamos ter também o Jorge Lopes, que ele é um juiz do trabalho, mas que ele é compositor de samba, ele vai para a escola de samba. Mas hoje, o nosso convidado é o querido César Brito. Bom, César Brito eu acho que dispensa comentários para quem é da área do direito, para quem é da área da poesia, para quem é da área das humanas, para quem é da área das elucubrações, para quem é da área dos amores, dos quereres e dos caminhos. Coisas do caminho. O César, gente, ele é um poeta maravilhoso, ele tem inúmeros livros, inúmeros. Hoje eu não separei, a gente já fez uma live onde o cenário era os livros dele, e Verdade. hoje eu não separei, mas porque eu quero que ele fale. César, ele é nordestino, hoje radicado em Brasília,
Mas ele, na verdade, ele tem um rastro no Brasil inteiro, né? Ele nunca saiu de lugar nenhum, ele está em todo lugar, ele tem o dom da ubiquidade, de ocupar os espaços, os momentos e os caminhos. César, eu vou fazer assim uma pergunta, não tem nenhum roteiro, porque cada um tem um roteiro que me inspira. Hoje é o Dia da Justiça, dia 8 de dezembro. Vamos começar falando de justiça. O que é justiça para você, pela ótica do direito e pela ótica da arte? Ontem, Denizete, coincidentemente, o Facebook tem aquelas mensagens, o que você disse, o que você fez anos atrás. E aí saiu uma mensagem de 7 anos atrás. E a mensagem que eu tinha colocado de 7 anos atrás, eu vou colocar agora no Instagram amanhã. Ele diz assim: hoje tentei fazer um acordo falando em justiça. Contestaram o pedido falando em direito. Eram línguas diferentes, nada feito. Exatamente essa é a diferença das linguagens, né? Nós que compreendemos a justiça, que é muito mais do que o direito, do que mais a lei escrita, é essa busca de utópica, mais real e concreta, porque nos move, e move a todos e a todas, no sentido de ter um mundo que se possa ser chamado de seu. Um mundo que você possa olhar e se ver refletido, porque o mundo é seu e simultaneamente a sua imagem é todos e todas. Então, justiça é brigar e lutar por igualdade, lutar por dignidade, lutar por liberdade, que extrapola todos os limites do mundo escrito, mas um mundo que a gente ainda sonha e luta. As pessoas às vezes me perguntam qual é o futuro da advocacia. Eu disse, olha, nós temos uma sobrevivência muito grande, porque nós brigamos por justiça. Enquanto a justiça imperar no mundo, nós somos extremamente úteis, né? E principalmente no Brasil. O Brasil patrimonialista, o Brasil que agora sem máscara é negacionista, assume-se racista, estruturalmente machista. Então, nós temos um campo de luta por justiça muito forte. Então, justiça é um sentimento e um respirar que atinge a todos e todas, que para nós, advogados e advogadas, é dever. E qual é a justiça que a gente mais carece nessa conjuntura sociopolítica, econômica, sanitária? Eu gosto de provocar, né? Você sabe, né? O advogado da Maria do Rosário tem que ser provocado o tempo inteiro. Você me falou que, em homenagem a Clarice, nós iríamos ler alguns textos, alguns contos meus inéditos. Eu quero. Então, talvez quando eu for ler os contos, vá responder a sua pergunta. Nós temos uma sincronicidade muito grande. Responda com um conto. Porque o primeiro título que eu tinha separado é O Amor pela Humanidade. Qual foi a ideia desse meu livro ainda não publicado, os textos não publicados, inéditos, que eu estou revelando a primeira vez para você? Provocado pela pandemia, e já mostrou o seu fundo, e tem a ver com o meu fundo, todas as religiosidades, todas as espiritualidades, no fundo, aqui. Então, eu tenho refletido muito sobre isso, e resolvi escrever o que eu chamo de parábolas que publicarei logo, logo. Eu quis mostrar a ideia das grandes religiões que atingem a nossa brasilidade, que é a religião de matriz africana, a nativa, indígena e a cristã. Então, peguei a ideia desses três personagens e coloquei no livro três personagens que se interagem e começam a conversar, que é Emanuel, que é aí representante por ser Emanuel do cristianismo, Jaci, a deusa da lua, e Oxalá. Então, esses três começam a ter suas aventuras e de forma de diálogo, que eu vou ler o primeiro para você, e depois a gente pode ler os demais, mas só para você ter a noção do que nós estamos pensando. O nome da parábola é O Amor pela Humanidade. Emanuel,
Jaci e Oxalá eram três amigos inseparáveis. Eles nasceram com vários dons, saberes e poderes mágicos. O amor pela humanidade era o maior de todos os seus talentos, o que mais gostavam de exercer. Passavam todos os dias brincando com os animais, ajudando as pessoas, espalhando um rastro de alegria em todos os cantos e recantos do planeta. Conheciam todos os lugares, a fauna, a flora, os seres humanos existentes ou que já existiram. E aí começa o diálogo. O que acha de irmos para a Amazônia? Perguntou Jaci a seus amigos. Os índiozinhos de lá estão muito tristes após o incêndio da floresta. Eles não entendem a ganância dos homens que derrubam as árvores, queimam a mata e cercam tudo com arame farpado, como se fossem donos da natureza. Acho uma grande ideia, Jaci. Estou dentro, assentiu Oxalá. O seu carinho com o povo de lá é muito comovente. Aí fala, e eu não sei, brincou Emanuel, não foram as lágrimas delas que criaram o rio Amazonas? Verdade, Emanuel, gargalhou Oxalá. Jaci é muito romântica e apaixonada pelas matas. Você sabia que ela só sossegou quando eu convenci Oxóssi e Ansan a mandar as tempestades e os ventos para apagar o incêndio provocado pela ambição dos homens? Aí Emanuel diz, o coração de Jaci é a própria lua. E vocês também não são assim? Reagiu Jaci. Emanuel não seria capaz de morrer para salvar a humanidade? O Chaguian não disse que ia ter uma espada para lutar pela paz? Aí diz Oxalá, chega de discussão e partamos para a ação. Vamos salvar a Amazônia. Quem sabe juntos levamos a sabedoria para todos eles. Mas na próxima semana vamos para o sertão nordestino. Os nordestinos também precisam de nós. E não esqueçamos dos irmãos e das irmãs das comunidades que sofrem com a insensibilidade, a miséria e a violência, acrescentou Emanuel. Nossos irmãos e irmãs que morrem diariamente, não raro baleados por armas oficiais que deveriam servir para proteção. Aí fez. Espalhar o amor pela humanidade é a única solução, concluiu Jaci. Mas é uma tarefa de todos e todas. Vamos nos juntar e espalhar paz Brasil afora. Aí faz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de Deus, disse enigmático Emanuel. E que os orixás concedam a força necessária para que trilhe os caminhos da igualdade, da liberdade, da solidariedade e da justiça, complementou Oxalá. Então, essa é a primeira parábola que mostra como todas as religiões se juntam e é importante salvar a humanidade. O amor pela humanidade que está em todas as religiões e todas as espiritualidades. E aí eu vou escrevendo a visita que Maomé faz a eles, que Buda faz, então colocando todas essas discussões. Bom, e as personalidades genuínas desse momento das queimadas, desses momentos das injustiças, da invasão das nossas matas, entrou aí alguns amigos, inclusive o nosso querido Amaro Jorge, que está fugindo de cantar um fado para gente. Tá A Silvia vendo, Mourão, mano? viu, Silvia? Ele respondeu uma pergunta que eu fiz sobre esse momento agora de justiça, com uma parábola trazendo aí os povos, né? Os povos genuínos e falando da religião, da humanidade, da genuinidade e das nossas terras Exatamente. devassadas pela ganância. Uma das César, que eu conto também, e vai ser fonte de defesa no futuro processo no Supremo, que é a questão do uso da cannabis medicinal, e há uma rejeição muito do uso da cannabis, muito por questão religiosa e questão moral, né, e impede que as pessoas usem a cannabis para cura. E a pesquisa que eu fiz, que está também em um desses trechos de parábola, da conversa de Jaci com Emanuel e Oxalá, mostrando como as ervas fazem parte da nossa história e das religiões. Eu encontrei umas 35 citações da Bíblia sobre ervas curativas. A primeira, a copaíba já era testado como cura no Brasil pelos índios em 1520, quando teve aqui
Pedro de Magalhães Gandalf, que foi o primeiro historiador do Brasil. As ervas estão presentes nas religiões de origem africana. Então você vê, as ervas estão tudo lá, mas por conta da ganância Claro. dos laboratórios que querem vender o produto já autorizado, que custa R$ 3.000 por mês, impede que as mães possam produzir das ervas dadas pela natureza ou pelas divindades, o uso da cura, né? Então, por isso que direito tem muito isso, né? Que você bem coloca, né? É você conhecer todos os saberes e compreender que todos os saberes são importantes e lhes assinam, e não só o saber formal da lei, mas os saberes das religiões, os saberes das pessoas, das tribos, de todas as tribos, ainda que as não nativas, as que foram criadas depois, as tribos urbanas. Então, tudo isso são fontes de saber. Ô, César, eu também, como sou arteira, eu tenho sempre uma pergunta para as pessoas com quem que eu estou conversando. Você escreve sempre que você quer? Você escreve quando você se programa para fazê-lo? Ou simplesmente você tem aquele insight aí e vai escrever aquilo que você nem imaginava que estava na sua mesa? Por que Eu essa brinco, pergunta? Porque quando nós temos um prazo para cumprir de um recurso ou uma sustentação, nós não temos escolha, não fazemos a escolha da intuição. A intuição até vem para você elaborar uma boa peça e fazer uma fluidez na fala. Bom, porque é a obrigação. Como é que é, funciona essa parte aí para você de liberar a sua arte? Como são é que você várias formas. libera a sua arte? É, Como é que são, você conversa com a sua arte? Como é que a sua arte ela chama você para participar do diálogo com ela? Em que momento? são várias formas. Até escrevi uma vez que alguém disse assim, se meu lado escritor é maior do que meu lado de advogado. Eu disse, mas advogado não é peticionar sobre a vida? Qual a diferença que tem entre um e outro? Não tem, né? O advogado é o poeta do processo, é que leva as emoções, que conta as emoções nos amontoados de páginas monótonas e iguais para o julgador. Então, para mim, não tem diferença. Mas são vários momentos de inspiração. Quando eu tenho uma coluna, né? Eu tenho uma coluna no jornal que é obrigatório fazer artigos. Minha coluna lá em Sergipe, por exemplo, no Sinforme, era semanal. Agora ela é um pouco mais solta no Congresso em Foco. Mas você tem a obrigação de fazer. E aí 75% das vezes você não tinha um assunto. Isso fez com que eu desenvolvesse um raciocínio de cronista. A gente passa a olhar o mundo em volta para transformar em crônica. E esse raciocínio de cronista influencia nas minhas falas, influencia nos meus discursos, nas minhas sustentações orais, que são todas de improviso, mas centrada na ambiência do que está acontecendo. Se é no Dia dos Namorados, eu vou falar que o amor está no ar, na tribuna. E vou fazer minha Nossa, sustentação. mulher. É, então faço vinculada. Se for o dia do cinema, minha sustentação tem como mote o cinema. Então isso desenvolveu um ar de cronista. Mas eu, quando eu começo a escrever e peticiono, eu brinco muito que baixa um caboclo em mim, que não sou eu. E esse caboclo faz com que as coisas saiam diferentes do que eu pensava fazer. Claro. Então, a petição geralmente é diferente do que eu pensava criar. Tanto é que, por exemplo, quando o cliente procura assim, o que você vai fazer? Eu nunca digo que eu vou fazer ação, porque eu não sei qual é nem a ação que eu vou fazer. Na hora eu estou fazendo mandado de segurança, aí me vem um caboclo e diz, não é melhor você fazer uma ação de antecipação de tutela. Então, há toda a conspiração em volta que vai influenciando. É o que o Jorge Amado falou uma vez, e eu acho que ele tem absoluta razão quando escreveu um romance, O Lugar Longe do Mundo, isso era muito claro, ele fala assim que os personagens criam vida própria e brigam com você. E é verdade, você começa a escrever e os personagens começam a criar vida própria e lhe desafiar. Teve uma vez eu estava escrevendo no avião, que é a minha fonte também de trabalho, eu fico dentro do avião, não tem celular, não tem nada, eu escrevo boa parte dos meus livros, dos meus textos dentro do avião, você imagina como eu estou sofrendo com a pandemia por não estar com o avião. Aí, aí um cara me viu, eu estava chorando. Aí alguém perguntou, por que você está chorando? É porque o personagem está brigando comigo aqui, criando cenas de emoção. E coincidentemente no livro, O Lugar do Mundo, é a cena que quase todo mundo chora. Mas foi o personagem que chorou, que fez todo mundo chorar, não foi eu. Então são várias formas de inspiração.
Muito interessante. Eu também costumo dizer isso. Eu digo assim, um livro, né? Eu não escrevo poesia, né? Mas alguma coisa jurídica. E os meus quadros, eles têm uma vida própria. Ah, essa Frida, eu esse ano, e aí é uma pergunta também que eu vou te fazer, eu gosto muito disso, eu gosto muito de pintar aquilo que eu vejo, Casarios, a minha região é belíssima, eu pinto muito, ah, e eu, às vezes, eu quero sair desse estilo mais academicista, mas eu não consigo. E eu tenho, agora na pandemia, percebido que eu sou muito assim, eu sou muito planejada, muito organizada e quero controlar o mundo e a vida. Como é que a minha tela vai sair diferente? Não vai sair Isso. diferente. Óbvio, ela é um pouco reflexo de mim, mas até eu descobrir isso e querer fazer um cubismo que jamais saiu, já saiu um cubismo, mas com formas exatas, porque é um pouco meu estilo assim. Bom, mas nessa pandemia, eu gosto muito da Frida Kahlo, do Diego, eu gosto da vida dela, eu gosto da história dela, eu acho que todos nós, num momento ou outro da vida emocional, etc., tal, somos um pouco a Frida. E aí eu Verdade. comecei a pintar mais a miúde as minhas Fridas. Só que as minhas Fridas não têm rosto. Primeiro porque eu acho que eu não sei fazer, e segundo que eu acho que todos nós vamos nos enquadrar na Frida. E eu comecei a fazer uma frida na pandemia, essas fridas de máscara. E eu comecei a fazer essas fridas em maio. E fiz lá, numa casa da serra, no meio da vegetação, que eu falei, nossa, a frida vai sair um dia. Não saiu. Voltei lá, não saiu. Essa frida foi finalizar agora. Por quê? Porque elas não Era um momento, Nancy. ficaram prontas quando eu quis, mas quando elas quiseram. Porque elas ganham uma vida, elas brigam comigo, brigam com a cor. E as minhas Fridas são uma coisa muito engraçada. Eu sou muito do combinando, né? Hoje eu estou colorida, porque a gente está fazendo de arte, eu queria ficar assim colorida. Mas eu mesmo colorida, eu combinei o verde com verde com verde. E a Frida Kahlo, ela não tinha isso. Era um chale azul misturado com rosa, umas flores amarelas. As minhas Fridas, o chale tem que combinar com alguma coisa dela com a flor. Porque, na verdade, eu me espelho um É. pouco na Frida. Você se vê nas suas obras? Porque Sim, nesse aí das queimadas, era o César. Era o César revolucionário. Era o César que grita por justiça. Foi muito claro isso. eu acho que as obras refletem o que eu penso, mas tem outro elemento que eu acho interessante, aliás, a arte nasce também com esse outro elemento que é o olhar do intérprete, né? É o olhar do intérprete quando casa com a arte, é que para mim nasce a arte. Porque senão é um monólogo ainda. O quadro ainda é um monólogo, mas ele ao se agasalhar no olhar do intérprete, ele passa a ser arte, né? A poesia é a mesma coisa. Então, e é interessante como as pessoas se apropriam com a sua linguagem própria daquilo que as pessoas produzem. Porque a arte não deve ter paternidade. Uma vez posta no mundo, ela é como filho e filha, ele vai ser o que eles querem que seja, né? E esse é um elemento muito importante na arte. Claro que a gente, quando escreve, se projeta, mas eu escrevi, por exemplo, nos meus romances Um Lugar Longe do Mundo, o personagem que as pessoas mais gostam não é o personagem que eu mais gosto. O que eu mais gosto, ele é muito desapercebido, mas o outro ganhou vida própria. Então, o outro aqui é o personagem. Então, é interessante isso. E, por exemplo, eu dou exemplo de uma crônica que às vezes eu tinha que ocupar o espaço, aquilo que nós falamos, que às vezes você não tem um assunto e você tem que ocupar espaço de letra. Eu coloquei uma frase, eu estou falando de seca no Nordeste, e da irresponsabilidade dos governantes sobre a seca. Aí eu botei uma frase, assim, despretensiosa. Aí para dizer assim, não se decreta chuva por medida provisória. Então, essa frase que estava solta no texto foi a frase mais comentada por todo mundo. Nem eu sabia que tinha feito essa frase. Então, essa compreensão de que a arte, ela exige a cumplicidade do outro e da outra, ela é muito importante para quem quer fazer arte. E eu sou mais louco ainda, como sou anarquista, eu não sou nem Graças a proprietário, Deus. graças a Deus, que eu não sou nem proprietário das minhas palavras, uma vez postas publicamente. Não é raro, Elisete, eu estar num lugar, alguém citar uma frase que eu tinha escrito,
e eu achar a frase bonita, puxa, que frase legal, é de César, eu digo, minha? Eu mesmo já esqueci completamente. Porque esse é o sentido da arte, né? A arte não pode ter propriedade privada, não pode. Senão é cofre. E a arte não combina com cofre. E você Não. sabe disso, por a sua alegria de você Nem expor a arte para as conhecimento, pessoas. Né? nem conhecimento. Uma vez tinha uma galeria de arte que a gente estava expondo e levamos várias crianças para conhecer a arte, né? E aí um jovem acho que uma criança de 8, 9 anos gostou muito de uma arte, de um quadro que estava sendo exposto. E aí chamou a atenção dele, Marisete, aquele adesivo que a gente põe no quadro quando está vendido, você põe bem discretamente, né? Aí chamou a atenção dessa criança. O que é esse negócio vermelho aqui no quadro? Aí a mulher explicou, da galeria, que era porque estava sendo vendido. Você sabe qual foi a conclusão dessa criança? Eu achei Ah, fenomenal. E assim, quer dizer então que esse quadro que eu gostei, eu não vou ver mais nunca porque vai estar na casa de um bacana, ele falou escondido? isso? Foi. Isso é marcante, porque a arte não pode estar aprisionada. Ellen colocou aqui, arte é liberdade, e é isso mesmo. A Arte arte é não pode liberdade. ter. E por É. isso que ela se agasalha nos olhares e as pessoas se sentem dono dela porque ela nasceu no seu próprio olhar e tem que permitir que outros olhares também se agasalhem e dê suas interpretações. É assim que deve ser a arte. César, e esse momento aí da gente tão atípico na nossa história, nas nossas emoções, na nossa sociedade, na sociedade mundial, com tantas politizações as mais diversas, como é a gente a sua arte, ela botou para fora nesse período as suas angústias ou você teve olhares diferentes para esse processo como instrumento de aprendizado da humanidade? Há uma diferença entre escrever agora e o escrever antes. Mas eu não falo agora pandemia, mas o agora nascimento do fascismo e do negacionismo. É porque a gente dizia antigamente que as paredes tinham ouvido, elas escutavam as conversas, principalmente na época da ditadura militar. Hoje os ouvidos têm parede. Então nós temos ouvidos que não querem escutar e reagem com muito ódio. Então é mais difícil hoje escrever, porque você tem a barreira dessa parede do ódio, do negacionismo, da não compreensão do outro e da outra. Então, ele é mais difícil, mas ao mesmo tempo exige mais desafio nosso, da não acomodação, porque a arte não pode se acomodar. Uma vez, Dona de Câmara falava assim, que o artista só deve se curvar para o público, nunca para os poderosos, nunca para aqueles que oprimem. E eu acho que esse é o momento, né? Nós temos que usar a arte, a nossa arte, para não nos curvar e que ultrapasse esses paredes, esses ouvidos de parede, para que possam compreender a importância da igualdade, a importância da liberdade, a importância de respeitar a pessoa humana, ou usar, como eu estou usando a espiritualidade, usar esse dogma mais importante de que está em todas as religiões, amar uns aos outros como sempre vos amei. E isso não é só Cristo, isso está em Maomé, isso está Muda? em Buda. Então, tudo isso faz parte. Nós, seres humanos, é que deturpamos essa religião. Então, acho que, como você bem colocou, esse é um momento especial para o artista não se curvar. E, aliás, meu último livro, o nome é exatamente esse, né? Não é tempo para silêncios. É tempo de falar, Maravilhoso. é tempo de Eu tenho escrever. todos os seus livros, falta esse aí. César, e as coisas do caminho? Onde nós vamos chegar com as coisas do caminho? É, todo. A primeira vez que eu escrevi com um livro com o nome Será que estão Caminhadas, entendendo a nossa conversa? Coisas do Caminho, gente, é um livro do César, mas que ele volta e meia, ele solta uma crônica, uma poesia, e ele depois assim, Coisas do Caminho. Ser nordestino são coisas do caminho, ter assumido a presidência do Conselho Federal, que para mim foi o presidente mais humanista, mais poeta, mais que assumiu, são coisas do caminho. Hoje ter netos são coisas do caminho maravilhosas. Seus netos são hoje
sua grande criação? Se você for olhar que entra no WhatsApp, meu WhatsApp, que tem aquelas frases que as pessoas botam, às vezes, tá assim, eu estou apressado, deixa recado, não atendo não sei o que lá. A minha é assim, em plena construção e sem pressa de acabar. Então, O meu eu está no acho meu que Facebook, um ser em construção inquieto. é. Então é isso. O importante não é a chegada. O importante é a caminhada. E se você se preocupar apenas na chegada, essa ansiedade do futuro, sem viver o presente, você pode chegar e se frustrar porque não curtiu o caminho. O importante é curtir o caminho, aprender com o caminho. A chegada é consequência, né? E como você vai chegar, isso é consequência. Por isso que eu gosto sempre de botar as coisas do caminho. E, e eu acho que isso aliás, que um dos problemas que essa geração passa, né? É muita ansiedade, é querer antecipar muito o futuro sem viver o presente. E sem compreender que o presente é que alicerça o futuro. Você não pode perder as oportunidades do caminho. Aliás, quando um estagiário entra no meu escritório, eu já contei isso numa crônica, eu pergunto, você quer ser estagiário ou quer ser estagnário? Porque estágio é um momento de aprender. Então, não é ficar estagnado, é sugar daquela pessoa que você está estagiando todos os conhecimentos que ela pode ter. É a fase que você pode errar. Então, você não pode ficar Eu digo estagnado para ali. os meus alunos, gente, eu digo para eles, pelo amor de Deus, suguem um pouco que eu sei que estou aqui, estou querendo ensinar, aproveito, o mais importante não é passar na prova da OAB, é importante, mas o importante é qual o caminhar que vocês fizeram, que a prova da OAB, que vai atestar que vocês podem advogar, blindou. Brindou, aliás, brindou, no sentido de brindar mesmo, essa trajetória de conhecimento de 5 anos, que está só começando. Quando acaba os 5 anos, aí você começa todo mundo se descortinar à sua volta, porque até então você estava entendendo qual era o mundo que você estava pisando. Eu digo isso para os alunos. O período da graduação é que mundo é esse que eu estou? Bom, eu vou ter desse mundo, ele é feito de quê? Quais os elementos, quais os produtos, de que ele é composto? Bom, depois que você finaliza a universidade, você vai, aí finalmente você vai entrar nesse mundo, descortinar esse mundo efetivamente, andar por esse mundo e entender como que ele funciona. E eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que eu não tenho essa sabedoria, eu sou um pouco ansiosa, eu começo a fazer e termino. Mas as Fridas, elas, nesse semestre, elas têm me ensinado o quanto eu tenho que ter paciência. Primeiro, porque estamos todos em casa. A gente produz texto, a gente Claro. produz poesia. Eu até escrevo alguma coisa de poesia, mas nunca ousei publicar, né? Eu prefiro publicar alguma coisa mais no aspecto jurídico, sociológico. Mas as Fridas têm me dito, calma, eu não estou afim de ficar pronta agora. Calma, eu não quero É. ficar pronto. Eu acho que a E aí eu paciência. tô tendo que ter um compasso de vida, um compasso de espera, mas que estão brotando outras intuições, outras pesquisas, outros ramos. Sabe, César, eu achei que nesse ano, quer dizer, eu achei que desde da ocupação da extrema-direita no nosso país, eu escrevi absurdamente textos jurídicos, que eu gosto de escrever mesclando com poesia, mesclando com música, sempre com uma frase, né? Eu achei, bom, eu vou escrever absurdamente. Quando entrar essa pandemia, eu vou publicar muito. Eis que eu me surpreendi. Eu só consegui fazer 2 artigos, algumas fridas, muitas poesias, e comecei a descobrir que, nesse momento, a gente precisava fazer encontros como esse, com diversas pessoas, com temas. Eu fiz professor com professor, ex-aluno, ex-aluno que se tornaram professores, ex-alunos que se tornaram advogados, a gente que é ligado à arte, né? Professor com professor. Eu comecei a achar um mundo de possibilidades na perspectiva do diálogo e saber assim, gente, olha, o César é o cara aí que escreve, o César é um cara que ele vai fazer uma sustentação, ele vai mesclar.
ele vai mesclar poesia aí. Ah, ele é um louco. Ele é um louco. Vamos conhecer esse louco? Aliás, um dos processos que eu Você falo, é um louco? Você se acha um louco? eu acho cabosado, eu me acho doido. Eu acho. Aliás, muita Graças gente. a Deus que eu não sou sozinha. Não, mas às vezes fala assim, quando eu falo das minhas tentações orais, né? Aí muita gente fala, você faz isso porque foi presidente da OAB. Eu digo, não, eu fui presidente da OAB porque eu faço isso. É justamente o oposto, né? Aliás, um dos processos que eu mais gostei de sustentar, ainda vou escrever um livro sobre isso, saiu o primeiro voto que nos dá a maioria agora, e muito importante para a democracia, que é o direito de reunião. A Constituição fala do aviso prévio para a reunião, e eu tenho debatido que não precisa ter aviso prévio para que tenha reunião no Brasil, porque reunião faz parte do ser humano enquanto gregário. E eu, para ganhar esse processo na sustentação oral, coincidiu o julgamento no dia da passagem de 50 anos de Martin Luther King. E o episódio que estava sendo julgado tinha sido na ponte lá de Propriá, quando os trabalhadores quis atravessar a ponte e veio interdito proibido. E minha sustentação oral foi comparando o Luther King na ponte de Selma com a ponte de Propriá. E você vê, foi uma sustentação de história e de poesia da história de Luther King, porque lá também teve interdito proibitório, como teve em Propriá, e a Corte Suprema lá tinha decidido que podia atravessar a ponte, e aqui estava com relutância. E eu dizia que a gente tem que parar de elogiar os exemplos de fora, quando nós podemos fazer a mesma coisa. E aí tem uma frase de Luther King que ele diz assim: espero que a ponte de Selma entre para a história dos Estados Unidos como a Marcha do Sal entrou para a história do mundo. E eu digo, espero que a ponte de Propriá possa fazer parte dessa tríade se nós ousarmos fazer as mesmas coisas. Então, você vê, é a mistura de poesia com história. E hoje saiu o resultado dizendo que nós estamos 6-3, reconhecendo a tese de que o direito de reunião é fundamental e não pode ser castrado por interditos proibitórios. Então, você vê, o uso da poesia, é o uso da história, é o uso da sensibilidade que sensibiliza, quando eu falo que o advogado é o poeta. Coincidentemente, foi hoje que saiu a publicação desse sexto voto, que o julgamento vai até o dia 14, é um processo de origem do PSTU. O, o, o... Alguém fez uma pergunta que eu tenho que responder, porque envolve criança. Eu não consigo olhar bem a coisa, mas É, eu vi uma é que me chamou isso. muita atenção, é Deixa de, eu- é de uma mãe, eu acho que o nome é Ela falou Carol. assim, deixa eu ver se eu acho aqui. É que vai subindo, a gente não vê. Isso. É tantos queridos aqui Ela mandando fala assim, o notícias. que nós aconselhamos para um filho que E tem o 12 filho anos, que quer dela quer fazer fazer direito. arte. Deixa eu ver se eu boto aqui, se ela bota de novo aqui. Ah, ela fez uma pergunta. É pena que a nossa live ela tem um prazo, porque é bom que não tivesse. Está aí Thais Tedesco, queridos alunos aí entrando. Entrou um amigo aí, eu Manuela vi está entrando saindo agora, de. Carol, vários Aqui, amigos ó, entrando. acho que eu achei aqui, ó. Peraí. Opa, não, voltou. Eu acho que, em síntese, ela pergunta qual é o conselho que nós damos para um filho dela de 12 anos que quer fazer César, direito, aí, ó, se vale ó. a pena. Aí, ó. Tá na tela. César, meu filho de 12 anos diz que quer ser igual ao pai advogado. Nos perguntou hoje por que tem que estudar arte para ser advogado. Queria uma resposta sua para com ele. A pergunta é um nó, né? Perguntou a nós. Ele diz assim: por que eu tenho que estudar arte para ser advogado? Eu acabei de dar o exemplo do direito de reunião que o Peraí. Supremo decidiu, que foi utilizando história, né? História da arte, história das coisas. Aliás, entrou Manuela agora, que traz a parte da cultura também, está inaugurando agora o casarão da OAB lá de Sergipe, e mostra a importância da cultura. Aliás, se nós formos olhar a Academia Brasileira de Artes, majoritariamente fundada por advogados e advogadas. Se for olhar os jornalistas, advogados e advogadas, a arte tem a ver com a nossa profissão, né? Porque a arte é o saber viver a vida, contar a vida de suas formas plurais. É na tela, é na escrita. E a advocacia é isso, é você contar a vida das suas formas mais plurais, sendo o outro e a outra. Eu brinco muito assim, de que eu sou muito importante naquilo que eu faço, eu sou exageradamente importante naquilo que eu faço,
mas aquilo que eu faço não me faz mais importante do que as outras pessoas naquilo que elas fazem. E se eu quiser ser advogado, se eu quiser ser juiz, se eu quiser promotor, eu tenho que ter o sentimento de ser a outra e a outra pessoa. Porque eu não posso defender se eu não tiver empatia. Eu não posso defender se eu não conhecer as dores, se eu não saber as dores, se eu não sentir também as mesmas dores. E isso você aprende com arte, né? Lendo os livros. Eu tinha um amigo, Com uma arte, criança. com filosofia, É, arte, filosofia, diversas expressões. A arte ela tem muitas expressões, né, César? A eu tinha, música, eu tenho recitado muita música, eu tenho escutado muita música, encontro umas músicas que são altamente atuais, que têm uma poesia fantástica, por exemplo, e eu ter acho definição gente melhor, ouvir essa poesia. ter melhor definição para a justiça do trabalho do que uma frase de Javan é a justiça do que nos tem que ter para dar. Olha que definição de Javan. A frase de Gonzaguinha sobre a importância do trabalho, quando diz que um homem sem trabalho, o homem não tem honra, sem sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. Ele joga a dignidade da pessoa humana vinculando com felicidade. Isso é compreender a arte da vida. Essa música do Gonzaguinha, eu coloco ela no meu primeiro livro individual, que é Trabalho com Dignidade, se Educação e Qualificação é um Caminho. Meu primeiro livro individual, deve ter uns 20 anos, eu uso essa música do Gonzaguinha. E o título do livro é Trabalho, Educação e Qualificação. É um caminho para o trabalho com dignidade? Eu adoro Uhum. essa música. E aí é Não, uma obra e é o também que eu tempo todo. mesclo muito, essa obra eu mesclo muito, é uma obra jurídica sociológica, mas que ela tem capítulos de educação e ela tem capítulos com quê de educação pela via da religiosidade, das crenças. Ela esgotou já há muito tempo, mas você falou, eu lembrei do livro. César, deixa eu te É, perguntar uma coisa. Que mulheres ousaram escolher? esse é um dos títulos dos meus livros, né, Mulheres que Ousam Escolher, porque quando eu escrevi, é, Marielle foi uma delas? Ela não está na tua, ela claro, tá na tua obra. é, Ela por, foi uma? ela é uma delas, né? Porque a Marielle está viva e, embora completasse os 1000 dias sem Mil esclarecer dias hoje. quem fez a passagem, ela está sempre presente no seu exemplo. E é preciso sempre ressaltar essas mulheres que sempre fizeram e fazem com que o mundo modifique, e essa foi a intenção do livro, eu já digo logo no início, porque uma das formas da opressão do machismo é a invisibilidade, a invisibilização das mulheres, não mostrando as mulheres que fazem. E aí o livro eu faço a ideia do encontro dessas mulheres que ousaram mudar o mundo. E em todos os campos nós vamos encontrar mulheres que ousam mudar o mundo. E, e eu gosto de uma frase de uma delas, que é de Harriet Tubman, que foi a primeira mulher negra nos Estados Unidos e foi escrava, se libertou, depois comanda um pelotão de homens para que libertassem mais pessoas aprisionadas nesse grave crime da humanidade, que é a escravidão. E ela diz assim: na minha vida libertei milhares de escravos, não libertei mais porque não sabiam eles que eram escravos. Então, essas mulheres que ousaram libertar dos machismo, todos e todas, inclusive aquelas que são e continuam machistas, que não compreendem a importância da luta feminista. E aí e ainda fica dizendo: eu sou feminina, não sou feminista, como se ser feminista não é lutar por igualdade. Então, por isso as mulheres que eu escolher, Marielle é um grande exemplo dela. Quando você Como? escreveu essa obra, eu acho que a Marielle ainda não tinha passado dessa dimensão, né? Não, não tinha não, senão ela Não, porque estaria... não tem ela. É, Eu tenho esse é. livro. Não tem ela na sua obra. Não, porque foi uma opção também que eu tinha feito de escolher só aquelas que já tinha feito, que já estivesse lutando na espiritualidade e não no mundo terreno. Até porque
a gente tem que esperar a espiritualidade chegar, porque nessas mudanças de vida, um pouco eu ia me arrepender de alguém que de repente passasse a ser machista. Porque algumas mulheres com personagem importante que já fizeram a passagem, eu não coloquei porque tinha mentalidade machista. Eu coloquei aquelas que ousaram escolher seu caminho, como Claro. Simone de Beauvoir, como Berta Lutz, Pagu, né? Anita Garibaldi, Indira Gandhi, né? E Irmã Dulce, acho que você bota Irmã também, Irmã Dulce, Dulce. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. A Então, Teresa de Calcutá, né? São fantásticas. Mirte de Campos, que foi a primeira advogada formal a entrar. Não coloquei Esperança Garcia, embora cite Esperança Garcia, mas coloquei Mirte de Campos porque foi a primeira oficialmente a ser advogada e teve a inscrição rejeitada por ser mulher, né? Então, e ela brigou para mostrar a importância da mulher na advocacia e enfrentando o primeiro machismo. César, esses dias que nós estamos vivendo, tem te trazido angústias no campo pessoal? Ele é muito estranho, né? Porque eu tenho na liberdade Você o meu próprio alterna? respirar. Eu tenho trabalhado muito. Esse mundo virtual me apresentou novo mundo. Eu tenho viajado muito neles. Hoje tive reunião com o pessoal da Amazonas, tive reunião depois fiz uma sustentação oral. Então, o mundo tem sido muito virtualizado, mas nada como o calor humano, né? Aliás, eu invejo muitas mulheres de uma coisa que o machismo nos tirou, que é o conversar com o olhar. Eu adoro conversar com o olhar. Esse é um atributo que eu tentei trazer para mim, e é um atributo que as mulheres conseguem fazer isso com muita sensibilidade. Vocês conversam com os olhos, vocês conversam e a gente acha que é sobre a gente ou sobre quem está no canto, e vocês é com um assunto completamente diferente. Então, eu sinto falta de conversar com o mesmo patamar de olhar. E eu sinto falta de abraçar. Eu sou muito de abraço, eu sou muito de toque. Minhas roupas são todas manchadas, porque eu abraço todo mundo. Você sabe muito bem disso. E aí, para gente que fica aprisionado em casa, e eu estou levando muito a sério a quarentena, de abril para cá, devo ter saído de casa umas 5 vezes, para ir no escritório, que também está em, ninguém está Home trabalhando, office. então não tem ninguém no home office. E eu percebi uma coisa que é estranha. Eu tive que ir no cartório, aí sim, a única vez que eu saí fisicamente, eu quase que entrei em síndrome de pânico, aquela quantidade de gente sem máscara, aquela coisa amontoada, e eu ali que não tinha mais saído de casa. Ora, eu que gosto de multidão, que gosto de assembleia, eu gosto das pessoas, eu me senti estranho, então eu preciso voltar, porque Mas eu uma tenho coisa que que eu voltar a ter percebo toque. com isso, eu também fico muito em casa, quando, né, muito, muito, muito. Eu tenho aqui um mundo, a biblioteca, muito em casa. E se eu ficar assim muitos dias, 10, 15 dias, como foi mais no início, e que eu preciso sair para um lugar que tenha pessoas em volta, na rua, em algum supermercado, que eu vou ao supermercado, eu volto exausta. Aquela psicosfera não é a minha. Quando você se isola no seu mundo, você cria a sua psicosfera. Ela é própria sua, ela é inerente sua, com seus pensamentos, com seus gostos, com a sua energia, com as suas companhias espirituais que você atrai pelo pensamento, pelo aquilo que você está fazendo, pela poesia, pela arte, pelas reflexões, né? A gente está refletindo o tempo inteiro. Então você cria meio que uma bolha. Quando você sai e que você mistura essas vibrações, eu volto para casa exausta. Eu preciso me recompor, entrar em Nárnia novamente, na minha bolha azul, respirar, fazer uma meditação. Eu voltei muito a meditar, porque tem ajudado muito, seja visualizações terapêuticas, seja meditação guiada, isso tem assim colaborado bastante, bastante mesmo. Então, acho que realmente são momentos assim de muitas angústias, de muitas mudanças, de muitas alterações, e que a gente só vai entender do ponto de vista, digamos assim, extracorpóreo, do ponto de vista da energia, do mundo, do planeta. Talvez a gente só vai entender isso algum tempo depois. O quanto isso talvez veio para barrar muita coisa, veio para barrar talvez uma terceira guerra mundial, porque, como você diz, você fala até na poesia, é, é, a,
a violência contra a população ela é muito grande, a ganância é muito grande, a vaidade, os arroubos não tem métrica, não tem medida, os fins sempre justificam os meios. E isso, uma hora ou outra, no processo evolutivo da humanidade, isso precisava ter uma trava. Eu acho que a própria eleição americana também foi um outro sinal muito importante para a gente, foi uma sinalização que eu acho que a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para apurar essa contextualização aí. Ah, Eu, é, fala. eu acho, nessa linha que você coloca, eu acho que nós estamos vivendo um mundo, uma época muito, muito interessante, uma quadra muito especial das nossas vidas. Nós achamos que já tínhamos atingido, ou estávamos caminhando para um mundo melhor. Nós tínhamos uma Constituição de 88 muito bacana, e Foi. as regras civilizatórias falavam igualdade, liberdade, e nós achávamos que havia um triunfo civilizatório muito grande. E essa época desmonta isso, eu chamo tempo das máscaras caídas. Então as máscaras caem, e as pessoas se revelam exatamente como elas são, como elas sempre foram. A gente estranhava, pô, mas eu não sabia que essa pessoa era tão racista. Mas ela sempre foi, usava máscara civilizatória que nos enganava. Ah, não sabia que ela tratava mal as pessoas. Sempre tratou, e a gente que não percebia porque essas regras disfarçavam. Por que essa guarda é quadra especial? Porque quando você conhece a pessoa como ela é, você não se ilude e você tem mais chance de fazer os enfrentamentos. Você imaginar alguém, esses negacionistas, gente que nega a ciência, nega a ditadura, nega a tortura, nega o holocausto, nega a pessoa humana, e quando você olha para essa pessoa, isso não é possível, ela é assim. Então, isso é bacana porque isso não nos engana. Aí, esse jovem de 12 anos, que fala da arte, eu digo, podia ler A Arte da Guerra de Sun Tzu, que foi escrito milhares de anos atrás, quando ele fala sobre a importância de você conhecer e conhecer o outro. Porque se você se conhece e conhece o outro, você ganha todas as batalhas. Se você só se conhece e não conhece o outro, você não ganha as batalhas. Então, hoje, com as máscaras caídas, eu conheço mais a outra pessoa. Isso é importante. E Santos já dizia 3.000 anos atrás. Ou Sócrates dizia também isso: conheça-te a ti mesmo. Então, quando ele fala a importância de conhecer a si mesmo. Então, esse período nos traz essa compreensão de nós nos conhecermos e nos conhecermos no outro e na outra. Então, acho que é um período muito especial. Ninguém me engana mais. Aqueles que me iludiam com a máscara civilizatória do sorriso falso, não me ilude mais se ele tem essa mentalidade racista e diz, você vê as ameaças que se tem, aquelas mulheres que foram eleitas e serem negras, aí tem a dupla ameaça por ser mulher e por ser negra, a constante ameaça, é assumida publicamente. Então, é um tempo interessante. Eu acho que é até um tempo meio pré-revolucionário, porque a gente conhece as Muito. pessoas. Olha, eu vou ter uma pergunta final para você, que vai ser assim, a sua pergunta de encerramento, mas antes de encerrar, eu quero mostrar aqui, eu falei da Frida, esse é o Isso. quadro das Que eu sou Fridas de apaixonado. máscara, que ele tem 80 por 80. Vejam o que eu disse, que elas têm que se combinar. Eu fiz um esforço muito grande para não combinar a máscara, mas quando eu não combinei elas com elas mesmas, eu acabei combinando com a vizinha, com a colega, com a outra, porque eu tinha que botar. Vocês vejam a de azul. A máscara da azul, ela tá com a roupa azul. Essa de rosa, ela tá com a rosa na cabeça da outra. Mas, enfim, as minhas filhas são essas, elas nasceram aí da pandemia, não nasceram quando eu quis, nasceram no momento próprio. E eu quero convidar vocês, hoje é Dia da Justiça, o César então veio aí como nos brindar com essa fala, com esse papo, com essa cartaz, com essa leveza aí da gente falar um outro lado que a gente tem muito forte, de arte, de humanidade, de filosofias de vida. E dia 10 agora, nós vamos ter o Jorge Lopes, ele é um juiz que ele é ritmista, sambista, então ele também vai dar uma pala. E na semana que vem, a nossa última live, nesse Encontros Arte e Direito, uma professora e pesquisadora que faz arte sacra. César, eu queria que você lesse mais alguma crônica e fosse aí lendo. Agora é sua, você encerra e eu quero te dar
de presente essa orquídea aqui, que eu sei que você Oh, gosta que muito de legal. flores. Essa aqui é para você, por ter aceito esse convite, tá? Tá toda aberta, toda florida. Vai ficar aqui na minha casa, obviamente, mas ela é para você. Obrigado. Ou então, como você tinha me feito esse desafio de trazer, eu, nesse momento de pandemia eu comecei a escrever essas parábolas, né? Tenho 14 escritas, depois eu vou reuni-las e publicar uma a uma, e, e que reflete esse pensamento que eu tô. Eu retomei até um projeto de escrever um outro Se livro, mas eu você consigo quiser, fazer a gente várias coisas ao pode, mesmo tempo. inclusive, olha, se o Instagram interromper, se você quiser, a gente volta para você falar mais Ah, alguma. Então a é, gente eu fecha sou, no nosso horário. claro. Então, essa crônica, o nome é Os Pais da Humanidade. Aí faz Jeová, Tupã e Olorum eram os pais de Emanuel, Jaci e Oxalá. Eles eram muito poderosos e admirados pelas pessoas. A humanidade acreditava a eles a criação das coisas que se sabiam existir no universo. O sol, a lua, os mares, os rios, as montanhas, a luz, a água, o fogo e a terra eram obras exclusivas da tríade divina. Os habitantes da terra, apaixonados e fiéis seguidores de cada um deles, discutiam e divergiam muito sobre a autoria de cada coisa que fora criada. E eram confusões de todo tipo e tamanho. Esses desentendimentos causavam muitas brigas entre as pessoas, inclusive guerras, genocídios e conflito entre os povos. As discussões dos adultos, entretanto, não atrapalhavam a amizade das três crianças. Elas não se incomodavam com as rusgas dos pais e de seus seguidores, mas ficavam muito tristes quando as pessoas não compreendiam as birras e brigavam entre si. Emanuel, Jaci e Oxalá não gostavam de qualquer tipo de violência. É que a elas foi ensinada a amar a floresta, os animais, os peixes, os pássaros e todas as criaturas que haviam no planeta. Aí começa o diálogo. Eu não entendo essa briga toda, desabafou Oxalá. Outro dia jogaram uma pedra em mim e sequer me conheciam. E aí diz Emanuel, e tudo que as nossas famílias ensinam é amar uns aos outros. Como pode esquecer o que é ensinado? Concordou Emanuel. Meu pai nunca pregou o ódio. Ao contrário, ele sempre pediu que amasse aos próximos como se amassem a si mesmos. Que não fizesse aos outros o que não quisesse fazer para si própria. Pois é, Manuel, eu sei que Jeová não concorda com essas pessoas, explicou Oxalá. Mas quando os intransigentes queimam os terreiros e maculam os orixás, sei que usam o nome de, Oxalá, de Jeová em vão. O amor de vocês pela humanidade não permitiria tal ódio. Aí já se fala, acho que me odeiam também. Você sabia que me condenaram ao esquecimento? Meu pai falou que nos livros escolares, nem o nome dele, Tupã, é citado. Vocês acreditam que as pessoas já não sabem que eu existo? Santa ingratidão, exclamou Emanuel. Logo vocês que moravam aqui antes do Brasil, antes que nós chegássemos? Como pode esquecer? Mas aí já se diz, mesmo assim não os odeio. Oxalá, como era mesmo aquela frase de Siddhartha, aquela que ele dizia ter aprendido em Nepal, aí ele dizia, Siddhartha, Buda, dizia, jamais em todo o mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor, respondeu carinhosamente Oxalá. Boa lembrança, Jaci, aplaudiu Emanuel, dando as mãos aos amigos. O que acha de uma oração para que o amor entre nos corações dos adultos? Então, essa é mais ou menos a ideia que eu estou querendo passar, de que as religiões, as espiritualidades não têm propriedade privada, elas são de todos e de todas, e somos nós, os seres humanos, com ingratidão, com a santa ingratidão, como eu disse aqui na palavra de Emmanuel, que traz esse ódio para as pessoas. Nós temos que aprender a respeitar todos e todas. E aí, citando uma frase, um pensamento de Frida Kahlo, em homenagem ao seu quadro, ela que tinha tudo para ser triste, tinha tudo para abandonar o sentimento de vida, com todas as suas gravidades.
usando de máquinas, de peças de ferro para se curar, não andando direito. Ela faz assim: para que eu preciso de pernas se eu nasci para voar? Se voar é fundamental, não precisa dos corpos. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a compreender, as cercas que separam as pessoas, os ódios, as intolerâncias, as guerras, devemos deixar no passado. Essa É. é a ideia que eu tento passar nessas crônicas de agora, que publicarei, e você de primeira vez está, e quem está nos escutando está recebendo, em homenagem à nossa Clarice, que também não se calou, porque ela também nos ensinou muito. Maravilha, bom demais. E aí eu vou fechar, né, com uma frase de Clarice Lispector que diz o seguinte: e se me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. Ou seja, o respeito como lugar de fala nesse dia da justiça aí. É o que é o que se espera. Respeito. Porque quando nós temos respeito, nós temos democracia. Quando nós temos democracia, nós temos liberdade. Quando nós temos liberdade, nós temos igualdade. E temos fraternidade. Respeito César, é maravilha. a música que a Aretha Franklin cantava, né, que virou o hino feminista, né? Respeito. Respeite, Respeito, acho que respeitar é fundamental. respeito é fundamental. Bom, gente, Obrigado, a gente está aí já fechando. Obrigada a todos que estiveram aí. A Ellen, queridíssima, também foi uma live deliciosa. E eu acho que hoje a gente assim deu um passo também nessas elucubrações nossas, da vida, do momento, da justiça, da arte, da política. César, muito obrigado. Gratidão eterna por estar compartilhando com a gente em primeira mão esse novo livro e falar um pouco, falamos dos outros também, de forma diferenciada, mas uma gratidão muito grande, um beijo grande em todos, na Marluce, nos netos, nos filhos, com essa família linda que você Eu, tem. eu que sou grato e quero me despedir mostrando a frase predileta da minha família, que é iluminada por uma mulher que faz parte desse copo aqui, né? Que é minha mãe, e a frase é: eu vou à luta. É Eu isso que eu vou, aprendi com. Essa é a frase da minha mãe e ela sempre nos inspira. E ela que nos mostrou, já no nascimento, a importância da mulher. Minha mãe sempre sentou na cabeceira da nossa casa e sempre nos ensinou a respeitar as pessoas. E minha mãe e meu pai também. E por isso que é importante nós sempre falar, como você bem põe, sobre respeito. Respeitar e querer do outro o que queremos que façam conosco. Acho que talvez seja uma das grandes máximas da nossa vida. Você se medir pelo outro, por si mesmo. Você ser a sua própria régua em relação ao que você quer das pessoas. Você quer o quê? E aí, no dia da justiça, eu sempre vou encerrar dizendo que o conselho que eu dou para os jovens e para todos os advogados e para as pessoas quando nos procuram. Quando alguém me pergunta sobre o direito, eu digo: o que é justo para você? O direito eu arranjo depois. Mas ele tem que sempre colocar essa nossa pergunta: o que é justo? E justiça é o que é o dia. Hoje não é o dia do direito, é o dia da justiça. perfeito, maravilha. Hoje é o dia da justiça. E que fique esse eco aí. O que é justiça? O que queremos com a justiça? Como vamos entender a justiça? A justiça é para todos? A justiça é para quem? Quem é o destinatário da justiça? Eu E acho quem que dela se apropria da quem dela expressão? se apropria. Qual é o local da justiça se fazer? É isso. Se deixar, a gente vai filosofando aí, porque as inspirações vão brotando. César, um beijo É isso grande. aí. A todos Beijo. vocês, muitíssimo obrigado. Não perca, nós temos mais duas lives interessantíssimas sobre arte e direito. Porque a arte salva a gente, a arte nos ajuda, a arte nos mantém vivos, a arte mostra a nossa alma, nos revela, nos descobre, nos mostra e traz inspiração também para quem é do direito, para o direito. Até a E próxima. hoje tem, e hoje tem novos meios de comunicação como essa, né? Comunicação de arte. Pois é, você já pensou em criar um dia específico, duas vezes na semana ou uma,
para recitar, falar a sua arte? Tenho Só pensado muito para nisso. Só para isso, me ocorreu agora, enquanto você falava, de você compartilhar, pegar todos os seus livros, todos os seus textos aí que você escreveu, e num dia fixo, 2, 3 dias na semana, num certo horário também estabelecido, você compartilhar isso que muitas pessoas não têm acesso. E através desse meio aqui, as pessoas vão ter acesso, vão conhecer sua obra, vão conhecer seus personagens, vão conhecer vão conhecer a vida, a sociedade, a história e a justiça por intermédio deles, na sua ótica. Eu acho que é uma boa ideia, vou pensar muito sobre isso. Eu lembro que ainda quando surgiu o Twitter, e eram só 140 caracteres, e eu tweetava muito, hoje eu tweeto menos e estou aprendendo o Instagram. Instagram ainda é uma grande novidade para mim. Mas eu tanto acho que isso pode se transformar em arte que eu escrevi um livro, né, que você conhece, que você também tem, que é 140 curtidas. Eu peguei Tenho todos. 140, eu peguei 140 frases do Twitter e transformei num livro escrito, né? Então, acho que talvez esse projeto que você propõe, eu vou refletir sobre Eu ele, acho. possa transformar em algo Isso aí novo. precisa ganhar o mundo com outras pernas. Eles ganharam através dos textos impressos, físicos, talvez agora precise ganhar de uma forma mais democrática, mais acessível. O que que você acha? Pensa nisso. Bom, eu acho Eu que o acho Instagram bom. está sendo condescendente comigo. Eu tenho feito tanto que eu acho que ele agora liberou o tempo para mim. Mas vamos ficar por aqui. Você tem Vai seus ver porque nós compromissos. estamos falando da espiritualidade. Então, os espíritos estão travando ah, o mundo material que limita as pessoas pelo tempo, né? Pelo tempo corpóreo e não pelo tempo incorpóreo. Mas eles também nos dizem que a gente tem que brilhar a nossa luz aí, compartilhar isso aí. Pensa nesse projeto aí que pode ser muito interessante para muita gente. Obrigado, Tchau, então. tchau, César. Manu- Um beijo. Manuela, você está convidada para organizar esse livro, então. Sei lá, estava colocando livro maravilhoso. Um abraço. Tchau. Beijo para todos.